Como estávamos lendo no Salmos 119, versículo 133, vou repetir o que está no Salmo 119, verso 133. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Né? Nesse momento nós vamos nos preparar para ouvirmos a palavra de Deus. E aí eu quero convidar os irmãos a lerem o sermão que está pautado no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 11, do versículo 12 ao 14 e depois do versículo 20 ao 24. Marcos, capítulo 11, do verso 12 ao 14 e depois do verso 20 ao verso 24. A figueira sem fruto. Essa passagem também está lá em Mateus 21. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma algum fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Versículo 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e será assim convosco. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Deus, acabamos de ler a Tua palavra. Pedimos a direção do Teu Espírito Santo, que possamos receber o alimento espiritual nesta noite. Para mim e para todos os Teus filhos que estão assistindo e ouvindo esta mensagem. Colocamos tudo em Tuas mãos e certo de que a Tua palavra certamente vai ser bastante proveitosa, vai ser frutífera para os nossos corações e edificante para a igreja, e também será motivo de glória e louvor para o Teu santo nome. Nós te oramos assim, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Irmãos, esse texto de Marcos capítulo 11 relata a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. E tanto Marcos como Mateus, e também tem uma parte em Lucas, eles tratam a respeito deste momento no ministério do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, nos últimos dias de seu ministério, Jesus declara abertamente seu messianismo, cumprindo deliberadamente profecias relativas ao Messias e realizando os atos que mostravam a sua autoridade real. Em Marcos 11, do versículo 2 ao 10, temos o relato de que Jesus se apresenta à nação num cumprimento dramático, um cumprimento que foi estabelecido, profetizado pelo profeta Zacarias. O profeta Zacarias havia dito que ia acontecer isso que aconteceu com Jesus entrando em Jerusalém. Zacarias 9:9 diz que alegra-te muito, ó filho de Sião, exalta, ó filho de Jerusalém, eis aí que vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado no jumento, num jumentinho, cria de uma jumenta. O profeta Zacarias, na realidade, havia profetizado 520 anos antes de Cristo. Depois de 520 anos, então aconteceu de fato esta profecia com a entrada de Jesus em Jerusalém.
Na realidade, em Cristo, o Messias coroado por Deus, encontramos três coisas fundamentais para a vida cristã e que Jesus trouxe com ele. Primeiro, a justiça sem egoísmo. Segundo, a salvação sem mesquinhez. E terceiro, humildade sem desdém, ou seja, humildade sem soberba. Quando olhamos para o texto que lemos, de Marcos 11, do 12 ao 14 e do 20 ao 24, encontramos a narrativa de que Jesus estava com fome e, ao avistar uma figueira com folhas, foi até lá com os seus discípulos para comer e se alimentar do seu fruto. Os irmãos sabem que a figueira é a árvore que produz o figo, né? Então, no entanto, veja o que aconteceu. Ao chegar até a figueira, não havia frutos. Por isso, Jesus aproveitou aquela situação para falar com seus discípulos sobre a fé movida pelo poder de Deus. Jesus disse: tende fé em Deus. A fé, nos escritos originais, na linguagem grega, é chamada de pistis, que quer dizer convicção, confiança, crença, fidelidade e persuasão. A fé é o princípio divinamente implantado por Deus em nós, na nossa conversão, que nos dá confiança, convicção e crença em tudo o que Ele faz e o que Ele fala. Em tudo o que Ele faz e o que Ele fala, a fé faz com que nós confiemos plenamente no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é sobre a fé pelo poder de Deus, movida pelo poder de Deus, que eu quero exatamente meditar com os irmãos. Nós meditamos em domingos anteriores, né? No domingo 29, falamos sobre o que a fé é capaz de fazer na vida cristã. No segundo domingo, que foi 5 de abril, meditamos sobre a fé vitoriosa. Nós fizemos uma live no Instagram. E hoje vamos meditar sobre a fé movida pelo poder de Deus. Infelizmente, existem pessoas que a sua fé é movida pelos interesses materiais, movida pela ambição, pela vaidade, pela ganância e até mesmo pelo egoísmo. Na verdade, muita gente anda em busca de Deus movidas por interesses materiais e outros desejos da carne, que não podemos chamar nem de fé. São mais interesses humanos do que mesmo a fé. Mas, esta noite, eu quero mostrar a verdadeira fé, a fé movida pelo poder de Deus. Em primeiro lugar, a fé movida pelo poder de Deus é a base e o fundamento da vida cristã. O apóstolo Paulo vai nos mostrar isso, os três fundamentos da vida cristã, lá em 1 Coríntios 13. Numa outra mensagem nós falamos isso, mas eu quero lembrar. Ele fala da fé, da esperança e do amor, não é? A fé está incluída exatamente em um desses três fundamentos. E a Bíblia vai nos mostrar que a fé é um dom de Deus. Quando ele diz lá em Efésios 2:8, ele diz que pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Então a fé que nós temos, que eu e você tem, foi Deus que colocou em nossas vidas, não é? Irmãos, foi aqui no versículo 22, não é, de Marcos 11, que Jesus disse a Pedro: tende fé em Deus. Numa sociedade como a nossa, tão materialista e tão humanista, tão fria, tão ateísta, tão indiferente a Deus, na qual não são muitos os que valorizam a crença e a fé em Deus. São poucos que valorizam de fato isso. Por isso é de grande importância que falemos nesta noite sobre esta fé movida pelo poder de Deus. É a fé verdadeira, né?
Os versículos 20 e 21 de Marcos capítulo 11 falam da admiração e do espanto de Pedro quando viu que a figueira estava seca. Ao passar, Pedro viu aquilo ali, se espantou, e foi nesse momento que Jesus lhe perguntou: por que você está espantado, Pedro? E acrescentou: tende fé em Deus. Jesus não disse para ter fé nele, nem ter fé em pessoas, em coisas, em objetos, mas Jesus disse: tende fé em Deus. Aqui Jesus deixa claro que não basta ter fé, mas é necessário e é importante em quem você coloca a sua fé. É fundamental. Muitos dizem por aí: eu tenho fé, mas em quê? Em quem? No dinheiro? Nos falsos deuses? Em você mesmo? Ou em outras pessoas? Irmãos, nossa fé está colocada e alicerçada em Deus, no Deus que criou o céu e a terra, o homem e todas as coisas. O Deus onisciente. A nossa fé está no Deus onisciente, o Deus que nos sonda e nos conhece. A nossa fé está no Deus onipresente, que está em todos os lugares, contemplando bons e maus. A nossa fé está no Deus onipotente, o Deus todo-poderoso, o Deus santo e majestoso. Portanto, a nossa fé está no único e verdadeiro Deus, o Deus triuno, o Pai criador dos céus e da terra e tudo que nele há, o Filho que veio ao mundo para nos salvar da condenação eterna. A nossa fé está também no Espírito Santo, que é o terceiro, da Trindade. O Espírito Santo que veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A nossa fé está no Deus triuno, no Deus todo-poderoso. Irmãos, a nossa fé, ela está, podemos dizer, sem medo de errar, que a nossa fé está no Deus do Salmo 23, quando diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A nossa fé está também no Deus do Salmo 24. Salmo 24 vai dizer que a Ele pertence a terra e tudo que nele se contém, o mundo e os que nele habitam, e que diz também que Ele é o Rei da Glória. A nossa fé está exatamente no Senhor Jesus Cristo, que é o Rei da Glória. Ele é o nosso autor, Ele é o autor e consumador da nossa fé. O Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a nossa fé está também alicerçada no Deus do Salmo 46, que diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A nossa fé também está no Deus do Salmo 139, que diz que Ele nos sonda e nos conhece. Ele sabe quando me assento e quando me levanto, e de longe Ele penetra os meus pensamentos. Por fim, a nossa fé está alicerçada exatamente no Deus do Salmo não, no Deus de Efésios, capítulo 3, versículo 20, quando o apóstolo Paulo diz que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Glória a Deus. Portanto, a base da nossa fé, da fé poderosa, da fé sobrenatural, da fé que remove montanha, está em Deus, está na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus. Amém, irmãos? Segundo lugar, a fé movida pelo poder de Deus é uma fé dinâmica. Não é uma fé estática, não é uma fé parada, mas é uma fé dinâmica. Jesus nos ensina aos seus discípulos algo muito interessante no verso 23, Marcos capítulo 11, versículo 23. Jesus usa a expressão, se alguém disser a este monte. E essa expressão de Jesus significa que a fé dinâmica, movida pelo poder de Deus, é uma fé prática, é uma fé em ação. Em outras palavras, Jesus está dizendo que é preciso que haja um gesto que demonstre de fato a nossa fé.
Não basta falar, mas é preciso ter exatamente atitudes que mostrem isso. Podemos lembrar aqui o exemplo do Senhor Jesus Cristo, quando ele ordenou que um homem da mão mirrada fizesse duas coisas: viesse para o meio do templo e estendesse a mão para ser curado, conforme está escrito em Marcos 3, de 3 a 5. É esta fé que nós precisamos ter e que Jesus vai mostrar aos seus discípulos, esta fé ali diante daquela figueira, quando estava com os seus discípulos. Irmãos,